Ainda não conseguiu os resultados desejados para o seu corpo? E se eu te dissesse que com apenas um simples e-book inteligente você pode driblar isso e alcançar esse sonho nas próximas semanas? Show, né? Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. As pessoas às vezes sobrevalorizam, né, os aspectos metabólicos do exercício, né, os efeitos que ele causa, biogênese mitocondrial, sensibilidade à insulina, mas pensando em emagrecimento, em mudança de estilo de vida, o aspecto comportamental acaba sendo até mais importante. É claro que o exercício ele influencia também, como o Donato falou, em relação a até mesmo o controle do apetite. Né? Tem um estudo famoso chamado Estudo da Fome de Minnesota, que os caras, eles basicamente, foi feito na Segunda Guerra Mundial. Os caras, eles participaram do estudo e obviamente eles sabiam como seria o estudo, mais ou menos, que eles iam ficar privados dos familiares, eles iam ficar isolados e eles iam passar fome. Os caras toparam porque eles queriam fazer algo importante, né, para a humanidade, já que eles não tinham ido lutar na guerra. E então esses caras, eles passaram fome. Esse tipo de estudo não pode fazer hoje, né? Por questões éticas. Os caras basicamente faziam uma dieta que tinha um déficit de 50% das calorias, só que não era uma dieta assim, ó, vai lá e faz a dieta. A dieta era uma dieta que eles recebiam dos pesquisadores. Então, era um monitoramento 100%. Não tinha... seria um prato de ração. Basicamente assim, ó, tua cota é isso, né? Você vai comer isso no dia. E essa dieta era baixa em proteína porque a ideia era simular uma situação de fome mesmo, de falta de alimento. E eles fizeram essa restrição por 6 meses. Se você procurar a foto dos caras, você vê que os caras ficaram desnutridos. Né? E detalhe, fora dos familiares, longe de casa? Eram isolados. Close field. Os caras porque isolados. a ideia era... Tinha que ser na época da guerra mesmo. Hoje você não consegue fazer isso nem ferrando. Foi na década de 40. Não, mas a ideia foi essa, tipo, qual é a situação da guerra faltando comida para a população, o que causaria essa fome da população na guerra, e aí estudaram esses caras para saber essa relação. Para saber o que acontece com o organismo durante o processo de fome, se você está monitorando essa galera, e também o que acontece é o que você faz no processo de recuperação, né? Então eles passaram por esses 6 meses de fome e basicamente todos os participantes eles tinham que perder 25% do peso corporal, né? Então para um cara de 100 quilos seria chegar a 75, um cara de 80 chegar a 60 quilos. E todos perderam os 25%, por quê? Porque os pesquisadores monitoravam assim, tinha 30 e poucos participantes. Ó, ele tem uma curva de perda de peso que eu sei qual o peso dele deve bater em cada tempo até ele chegar nisso. Então, se ele não chegou no peso, por exemplo, se ele está ali com 80 e ele tem que bater 70 daqui a 2 meses e meio e ele não bateu, ele está com 71, eles vão reduzir as calorias dele. Tira a comida. Tirar. Então, todo mundo bateu o peso, você vê a aparência dos caras desnutridos, mas onde que eu quero chegar com isso? No processo quando eles voltaram a serem realimentados, alguns foram realimentados de forma controlada e outros, por um tempo, né, eles foram realimentados de forma controlada e depois eles soltaram a dieta dos caras. Falaram, não, pode comer à vontade. Alguns chegavam a bater mais de 10 mil calorias nessa fase de hiperfagia, né? É o ad libitum. E o compulsão. Um desconto, pode-se dizer um descontrole alimentar, poderia também ser compulsão, uma descompensação, que a gente vê no fisiculturismo também, né? Depois do campeonato. E sabe o que eles perceberam? Eles viram o seguinte, os caras, essa fome absurda, ela só parava quando os caras recuperavam a massa magra, novamente, a massa magra. Então, assim, não bastava recuperar a massa gorda, porque a gente sabe que a pessoa, quando perde peso, por reduzir os estoques de gordura, baixar a leptina, você tem menos saciedade. E quando você volta a ganhar gordura, a leptina volta a normalizar, é uma forma do nosso corpo controlar o peso corporal. Mas eles viram que, mesmo os caras voltando a quantidade de gordura que eles tinham antes, eles continuavam comendo e eles só pararam de comer quando toda a massa magra foi recuperada. Porque, obviamente, nesse estudo ninguém treinou, era para catabolizar mesmo. Então, o ganho de gordura só para quando a massa magra é recuperada. Ou seja, não existe uma sinalização só entre o tecido adiposo e o cérebro e os outros tecidos. Existe também uma sinalização entre o músculo e o nosso cérebro. O nosso músculo também regula o nosso apetite de alguma forma. E pessoas sedentárias tendem a ter um pior controle do apetite. Por isso que a gente bate numa dieta muito restrita para degringolar a massa magra, porque esse rebote é visto no consultório.
Tipo, eu falo pro cara, por que você está fazendo eu perder peso mais lento? Eu falei, porque eu não quero assustar o seu sistema nervoso central, fazendo você ter uma sarcopenia, uma perda de massa magra que sinaliza exatamente a fome pro sistema nervoso. Eu falei, cara, ele perdeu um tecido altamente importante, cara. Tipo, vamos fazer o cara recuperar, entendeu? Essa é a ideia do sistema. Esse é o complicado. Exato. Então, como controlar, o Dudu fala muito bem da questão da perda de peso não linear, né? Mas ela vai acontecendo de forma adaptativa, só que chega aquela hora que a pessoa ela fala assim, putz, adaptou a dieta, parou de ter efeito. Não é que parou de ter efeito, é que você tem que fazer um pouco mais de força, não beliscando tanto, fazendo um pouco mais de exercício, sendo mais seletivo com o que você come, porque a fome, perdendo gordura e peso, vai aumentar. Então a galera começa a soltar um pouco e fala assim, puta, a dieta não funciona mais. Não é que funciona, é que você parou de ter aquele foco na dieta. É muito verdade isso. Você pega, às vezes, com amigos seus, com parentes seus, por exemplo. O cara tá focado, ele faz 3 meses, você chega ali, você tá tomando um café, aí no café tem um chocolatinho. Ele pega o chocolatinho e bota na tua xícara. Do tipo, não, tô de dieta. Aquele chocolatinho não faz parte do plano. Aí ele tem um resultado, fica mega feliz. Só que ele às vezes ele nem percebe. Não. Aí ele tá pegando o chocolatinho dele e o seu da xícara. Eu conquistei o resultado, peraí. E assim, é como se ele... não é uma autossabotagem, mas é como se ele perdesse o brio, aquele brio que ele tava, né? Aquele sangue no olho. Sim. Só que como ele segunda-feira tem as comidinhas dele, tem as marmitinhas dele. Como ele tá comendo a mesma coisa nas refeições principais, ele acha, não, a dieta não tá funcionando mais. Tá, mas você pegou uma esfirra ali. Sim. Entendeu? Você abriu um negócio ali. Você não tá... Você tá mentindo para você mesmo. Então, e aí acaba mudando, né?